pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Simone. Nessa aula, irei resolver as atividades da semana 3 do Plano de Ensino Tutorado do primeiro ano do ensino médio. Essa aula é sobre separação de misturas heterogêneas. Mas antes de ir para a resolução, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal e dêem um like nessa aula. Tá joia? Vamos então às resoluções. Atividade 1. Um sistema heterogênico bifásico, ou seja, duas fases, é formado por três líquidos diferentes, A, B e C. Sabe-se que A e B são miscíveis entre si. O que isso significa? Significa que eles são solúveis. A e B, quando juntos, formam uma única fase. C é immiscível com A e com B. Isso significa que C forma uma outra fase. A é mais volátil que B. Então, se a gente pegar os líquidos A, B e C e colocar juntos no sistema, nós podemos, por exemplo, ter o sistema que eu esbocei aí. O A mais B numa única fase e C numa fase diferente. Então, visualmente, nós temos um sistema heterogêneo, porque tem duas fases, e a gente consegue, então, separá-los. Como vocês sabem, para a gente separar substâncias, primeiro a gente precisa saber a classificação dessa substância. Então, a gente já sabe, o exercício deu que é um sistema heterogêneo bifásico. Quando a gente tem um sistema heterogêneo, a primeira coisa é separar as fases que nós conseguimos ver. Como são substâncias líquidas, para a gente separar uma fase, que é o C, de A e B, nós precisamos utilizar um método chamado de decantação. Então, por meio de uma decantação, usando como instrumento para auxílio o funil de bromo, ou chamado de funil de decantação, nós conseguimos, por meio da diferença de densidade, separar uma fase de outra. Então, dessa forma, nós conseguimos separar A mais B, ficando numa única fase, e C numa fase posterior ou anterior ao A e B. Mas nós conseguimos diferenciar e separar A mais B de C. Logo, C consegue ser isolado. Agora, nós temos o sistema A mais B para separar. Qual que vai ser o método que a gente vai utilizar? Primeiro, qual que é a classificação dessa mistura A mais B? A mais B forma uma única fase. Se forma uma única fase, só temos a opção de utilizar um método para separar uma mistura homogênea. É uma mistura homogênea de substâncias líquidas. A única opção que temos, pelos métodos de separações mais comuns de serem utilizados, é a destilação fracionada, que é uma destilação feita de forma lenta, onde a gente consegue separar os líquidos A e B. E aí eu pergunto, numa destilação fracionada, qual que vai ser o líquido que será separado primeiro? O líquido que vai ser destilado primeiro, o primeiro que vai sair e ser coletado no becker, que é o recipiente coletor da destilação, vai ser o A. Por quê? Porque A é o mais volátil. O exercício deu essa informação para a gente. Se é mais volátil, possui temperatura de ebulição menor. Logo, passará para o estado gasoso, primeiramente, será condensado no condensador e será coletado no becker, ok? Então, com base em tudo que a gente discutiu, os métodos mais adequados para separar os três líquidos são letra E, decantação e destilação fracionada. Atividade 2. Considerando a mistura heterogênea açúcar mais areia, qual e como seria o processo de separação? Justifique sua resposta. Então, gente, nós temos uma mistura de açúcar mais areia. São dois sólidos, mas são sólidos que nós conseguimos diferenciar. Mas não é possível, por exemplo, promover o método de catação, como a gente faz catando pedras de feijão. Não é possível fazer isso com açúcar e areia. Então, quando nós temos essa mistura heterogênea açúcar e areia,
o mais adequado é a gente utilizar um solvente que promova a dissolução de apenas um desses componentes. A gente sabe que um solvente comum, que é a água, o açúcar é solúvel. Logo, se a gente promover uma dissolução com água, a gente agora vai ter uma mistura heterogênea ainda, onde o açúcar será solubilizado na água e a areia ficará no fundo. Sendo possível, então, a gente promover uma filtração e separar a areia da água mais açúcar. Mas ainda a gente precisa dessa açúcar pura. Então, a gente promove um processo de destilação, separando assim a água da açúcar. Outro processo que também poderia ser utilizado no lugar dessa destilação seria a evaporação. A água evaporaria e a açúcar ficaria separada, ok? Então, os processos de separação seria dissolução, filtração seguida de evaporação ou dissolução, filtração seguida de destilação, ok? Atividade 3. Com a adição de uma solução aquosa de açúcar a uma mistura contendo querosene e areia, são vistas claramente 3 fases. Para separar cada componente da mistura final, a melhor sequência é: então a gente tem açúcar, água, porque é uma solução aquosa, significa ser uma solução em que o solvente é água, querosene, que é uma substância orgânica não miscível em água, e areia. Então, o primeiro método que a gente vai utilizar e que visualmente será o mais fácil é filtrar. Por quê? Porque a areia não é solúvel nem em querosene e nem na água. Logo, pelo método de filtração, a areia ficará retida no filtro e a gente vai ter ainda a mistura açúcar, água e querosene. A açúcar a gente não consegue visualizar porque ela está solúvel em água, mas a água e a querosene não se misturam. Quando nós temos 2 líquidos não miscíveis, o método mais adequado para ser utilizado é o método de decantação. E aí a gente consegue separar a querosene da mistura água mais açúcar. E para separar a açúcar da água, o método mais aconselhado é a destilação simples, onde a gente evapora a água, condensando e coletando ela no recipiente coletor, e a açúcar ficará retida no funil redondo onde foi aquecido. E assim a gente consegue promover a separação das 4 substâncias. A resposta da atividade 3 é a letra A: filtração, decantação, seguida de destilação. Atividade 4. No acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. As pessoas recuperaram o sal realizando sucessivamente as operações. Essa atividade é bem similar com a atividade 2, onde na atividade 2 era açúcar e areia. Aqui nessa atividade é sal e areia. Então, a gente vai aplicar o mesmo método de separação. Inicialmente, a gente vai promover a dissolução desse sal em água, e nessa situação a gente vai ter uma mistura heterogênea, onde a solução aquosa não vai solubilizar a areia. Promovendo uma filtração, a gente separa a areia dessa mistura de sal mais água, tá errado. E aí a gente consegue, por meio da evaporação, ter o sal isolado, como era o que as pessoas no acampamento que elas fizeram. Logo, a resposta é dissolução, filtração e evaporação. Última atividade. Uma mistura é constituída de areia, óleo, açúcar e sal de cozinha. A melhor sequência experimental para separar essa mistura em seus constituintes puros é... Então, novamente, vamos fazer um fluxograma para mostrarmos qual método é utilizado para separar.
Inicialmente, nós temos areia, óleo, açúcar e sal. É uma mistura bem complexa. Por quê? Porque o óleo é um material bem viscoso e vai ficar muito impregnado. O método mais adequado para a gente iniciar essa separação é fazer uma dissolução com água. Por quê? Porque o sal mais açúcar, que são ambos solúveis em água, vão ficar na fase aquosa. O óleo vai ficar na parte superior pelo fato dele ser menos denso que a água, e a areia vai ficar no fundo. E aí a gente consegue ver 3 fases, sendo essas fases mais fáceis de serem separadas. Inicialmente, a gente faz uma filtração, separando a areia das substâncias líquidas. Depois, com essa substância, com essa mistura líquida aqui, a gente promove uma decantação utilizando o funil de bromo, e a gente separa o óleo das demais substâncias. Agora eu preciso separar o sal e açúcar. Seria possível, por exemplo, eu fazer uma destilação simples? Não seria. Por quê? Porque eu fazendo a destilação simples, eu retiraria apenas a água. O sal e a açúcar continuariam juntos. O método adequado então, para utilizar é a recristalização fracionada, que nada mais é que promover a solidificação desse material que nós chamamos de cristalização, e aí, dessa forma, um material ele vai ser mais facilmente recristalizado que outro. Então, a gente promove, por exemplo, a recristalização do sal e depois da açúcar, ok? Então, nós chegamos a resposta da atividade 5, letra B, dissolução do açúcar e do sal em água, depois filtração da areia, decantação do óleo e, por último, uma recristalização fracionada da fase aquosa, ok? Então, pessoal, assim termina a nossa resolução da aula 3 do primeiro ano. Espero ter ajudado vocês e, caso vocês achem necessário uma aula teórica, comentem aqui no vídeo, ok? Obrigada e até breve!